Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos conversar a respeito do direito que o fabricante tem sobre o produto, o direito que o criador tem sobre aquilo que ele criou. Muitas vezes nós temos uma visão um pouco equivocada da maneira que Deus age e trabalha na nossa vida. Nós sabemos que Deus é o nosso Criador e quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o seu Filho, então nós passamos a ser também filhos de Deus por adoção. Muitas vezes nós enxergamos nosso relacionamento com Deus visando apenas aquilo que nós podemos tirar de bom e de benefício dele. Muitas vezes a gente enxerga a nossa relação com Deus como algo que vai nos trazer apenas bênçãos, benefícios e nenhuma responsabilidade. Mas na verdade todo relacionamento ele requer responsabilidade dos envolvidos. Uma amizade, um casamento, um noivado, um contrato de prestação de serviço. Todo relacionamento humano, ele requer um nível de responsabilidade. Aquele que recebe, ele também precisa dar algo em troca. E quando esse relacionamento é de proporções, digamos assim, de hierarquia, de níveis muito distantes um do outro, aí a gente precisa de fato ver ainda com mais atenção como que fica essa via de mão dupla. Eu recebo, mas eu também entrego algo. Quando a gente fala do relacionamento de Deus com o ser humano, a gente sabe que não existe a possibilidade de colocar ambos na mesma prateleira. Não dá para colocar Deus e o homem no mesmo nível, isso nunca será possível. Deus ele é infinitamente mais superior do que nós. Mas algo que nós vamos ver hoje aqui na palavra de Deus, eu considero de uma certa forma uma palavra um pouco dura. E nós estamos sempre fugindo de uma palavra dura. A gente quer ouvir uma palavra de alento, uma palavra de tranquilidade. Mas as palavras duras, elas são necessárias para formar o nosso caráter, a nossa índole, nos fazer pessoas mais amadurecidas e nos levar a níveis superiores. Antes de nós começarmos a leitura, eu gostaria de fazer um convite a você que está aí assistindo o nosso vídeo, que você se inscreva nesse canal para que você receba, aonde você estiver, todos os vídeos que nós colocarmos aqui. Muitas vezes nós fazemos um especial com vários capítulos e episódios e para você não perder, é importante que você se inscreva e que você também compartilhe esses vídeos para outras pessoas serem também abençoadas. Hoje eu gostaria de fazer um mix de textos bíblicos com vocês, mas muito bem organizados, vão conversar entre si e nós vamos compreender melhor esse relacionamento de Deus com o homem de acordo com esse prisma que nós vamos ver aqui. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Nós vamos começar lendo lá no Novo Testamento, o livro de Romanos. Para quem não conhece, não está familiarizado ainda com a Bíblia, o livro de Romanos, ele fica caminhando para o final da Bíblia, no Novo Testamento. Então você vai no capítulo 9. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 14. Livro Romanos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Está escrito assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem
me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Esse primeiro grupo de versículos nos mostra uma palavra de fato um tanto dura. Resumindo, o que o autor do livro está dizendo é que Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e ele endurece com quem ele quer endurecer. O texto nos usa também como exemplo o próprio Faraó do Egito, lá na época do êxodo dos israelitas, quando Deus fala para ele: foi para isso mesmo que eu te levantei, para que em você eu mostre a minha glória e faça o meu nome conhecido entre outros os povos. A referência nós podemos ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 9 também, no versículo 15 e no versículo 16. Olha o que está escrito. Livro de Êxodo é no começo da Bíblia, no Antigo Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 15 e 16. Olha o que está escrito. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Nesse momento, nós vemos aqui que o Egito está enfrentando a sua 7ª praga, que antecede a libertação dos israelitas, o povo de Deus, da escravidão centenárias lá no Egito. Então nós vemos Deus falando através de Moisés com o Faraó: eu já poderia ter te varrido da face da terra, eu já poderia ter matado você e o teu povo, mas eu estou aqui te guardando, eu estou te mantendo vivo, para que em você eu faça o meu nome conhecido entre todos os povos da terra. Eu estou permitindo, Faraó, eu estou autorizando que você continue vivo, que você continue no trono dessa grande potência, dessa grande nação do Egito, para que através da sua rebeldia, através da sua insubordinação, através da sua dura cerviz, da sua arrogância, eu mostre os meus prodígios, os meus sinais e o meu poder sobre toda a face da terra. Então, olha como Deus, ele detém todo o controle em todas as esferas. Ele diz para Faraó: eu já poderia ter te matado há muito tempo. Eu estou deixando você aí para que através de você eu mostre o meu poder. Voltando lá no livro de Romanos, nós vamos ler o versículo agora 20 e 21. Está escrito assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, olha que questionamento. Esses versículos, eles nos fazem a seguinte pergunta para a reflexão. Vem cá, quem é você, homem, ser humano, para discutir com aquele que te fez? Você é coisa feita, você não nasceu sozinho, você é dependente, você só está aqui porque alguém te fez, alguém te colocou. Quem é você para discutir com
com o seu Criador? Quem é você para questionar por que me fez assim? E o texto vai continuar dizendo, é como se fosse o oleiro, aquele profissional que manuseia o barro e faz peças com ela. Será que ele não tem direito sobre a massa que ele está preparando? Será que ele não tem direito de fazer um vaso para a sua honra e da mesma massa fazer um outro vaso para a desonra? É como se um fabricante de louça, um fabricante de material cerâmico fizesse um vaso lindíssimo para colocar no altar de Deus. E da mesma matéria-prima, ele vai fazer uma peça de vaso sanitário para receber todos os detritos e todas as impurezas do corpo do ser humano. Será que esse fabricante não tem o direito de fazer isso? Porque a massa é dele, o material é dele, a matéria-prima é dele, a mão de obra é dele, tudo é dele. Será que ele não tem direito de fazer um vaso para colocar no altar de Deus, para a honra? E da mesma matéria-prima, ele faz um vaso sanitário para receber ali detritos humanos. Ele tem sim direito de fazer isso. E quando a gente traz essa perspectiva para a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, a gente entra num ponto que nos causa incômodo pela nossa vaidade e pelo nosso egocentrismo. É o seguinte, quando nós falamos para Deus, Senhor, me usa para a glória do teu nome, nós estamos pensando em ser vasos de honra. É muito difícil você achar um adorador verdadeiro e sincero de Deus, que tenha a ousadia de fazer a seguinte oração: Senhor, usa-me para a glória do teu nome, ainda que seja para um vaso de desonra. É muito difícil você ver um adorador sincero de Deus fazendo essa oração ousada. Todos nós queremos ser destaque por coisas positivas. Mas pegando o exemplo do Faraó, que era um homem de dura cerviz, arrogante, idólatra, teimoso, soberbo, pegando o exemplo dele, nós vemos que Deus usa a vida do ser humano da maneira como ele quer e da maneira como ele decide, visando o cumprimento dos seus planos e a glória do seu nome. Aí a gente questiona, Deus é injusto por fazer isso? De modo nenhum. Não foi Ele que nos fez? Não é Ele que nos sustenta? Não é Ele quem nos capacita? Não é dele que vem a nossa libertação? Não é Ele que nos dá livramentos? Então Ele tem sim direito de fazer essas coisas. Vamos continuar aqui agora. Nós vamos ver aqui um texto que está aqui no livro de Romanos também, mas no capítulo 11. No capítulo 11, nós vamos ver aqui o versículo 4. Esse também vai conversar com o que nós estamos falando, tá? Então, virando a página, no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 4, nós vamos ler esse versículo e nós vamos fazer uma conexão com o versículo original que está no livro de 1 Reis. Esse que está aqui no versículo 4 do capítulo 11 de Romanos é uma réplica. Nós vamos então diretamente depois para o texto original. Está escrito assim: que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Agora nós vamos no texto original, que está lá também no Antigo Testamento, no começo da Bíblia, no livro de 1 Reis, no capítulo 19,
no versículo 18. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Olha o que está escrito. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Aqui o profeta Elias estava ali falando com Deus. Senhor, eles mataram todos os seus profetas, derrubaram seus altares, só sobrou eu. Ele se refere ao casal diabólico e pecaminoso, o rei Acabe e a esposa idólatra Jezabel. Mas Deus responde para o seu profeta, ao seu servo Elias: eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Deus reservou. Deus permitiu que os outros profetas fossem mortos, mas ele fez uma reserva para ele mesmo. Ele guardou com vida 7.000 homens que não se dobraram ao Deus falso Baal. Então, olha como Deus age na vida do homem. Ele se aprouve, ele permitiu, ele desejou que aqueles outros profetas fossem mortos. Deus, podendo salvá-los, não salvou. Deus, podendo poupá-los, não poupou. Mas aprouve também a Deus reservar outros 7.000 homens. Aprouve a Deus não permitir a morte do profeta Elias. Permitiu que os outros profetas fossem mortos, mas Elias, Deus guardou. E Elias correu um grande risco de ser morto, mas Deus não permitiu. Veja como Deus age. É a mesma massa, são seres humanos. É o mesmo grupo. Todos ali eram profetas e todos ali eram servos de Deus. Mas o Senhor agiu de maneira diferente. Uns ele permitiu a morte, outros ele fez uma reserva, ele reservou. Talvez você que está agora aí assistindo esse vídeo, em algum momento tenha feito parte de um bolo, aonde uma parte Deus permitiu que fosse lançada fora, mas você, ele tem reservado, talvez para fazer de você um vaso de honra, para a glória do nome dele. E talvez Deus te reservou para fazer de você um vaso de desonra, para também a glória do nome dele. Isso não vai interferir na sua salvação. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que o Senhor ressuscitou dos mortos, todo aquele que invoca o nome de Jesus, todo aquele que profere e confessa Jesus como seu Salvador será salvo. Mas durante a nossa vida humana, Deus pode sim te fazer um vaso de desonra. Deus pode permitir que você caia. Deus pode permitir que você se afaste dele. Deus pode permitir que você viva até mesmo uma vida desregrada, para que as pessoas vejam a sua vida desregrada, para que no momento que Deus disser basta, ele vai restaurar a sua vida. Você vai se tornar uma pessoa completamente diferente. Você vai se tornar um exemplo a ser seguido. Aí as pessoas vão ficar pasmadas, elas vão olhar para a sua vida e vão falar: nossa, glória a Deus, só Deus mesmo para dar jeito na vida dessa pessoa. Agora fica fácil de você compreender que Deus não é injusto. Tudo que ele faz tem um motivo e uma razão de ser. Muitas vezes ele vai permitir que você, eu, nós sejamos um vaso de desonra por algum período. As pessoas vão olhar e elas vão menear a cabeça. Essa pessoa não presta, essa pessoa não tem índole, essa pessoa não tem caráter, essa pessoa não cumpre com os seus valores, essa pessoa é depravada, essa pessoa é imoral, essa pessoa é inconsequente, essa pessoa não tem palavra. Mas no momento em que Deus decidir mudar, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua maneira de pensar, ele vai mudar a sua maneira de agir. E as pessoas vão olhar e elas vão ficar abismadas. Mas agora é uma pessoa responsável, uma pessoa de boa índole, de bom caráter, com bons princípios, boa ética, bom comportamento, exemplar, agora tem moral, agora é digno. Glória a Deus, que mudança!
Glória a Deus por essa mudança. Você já cumpriu o seu papel de vaso de desonra, porque através da sua vida o nome de Deus foi glorificado. Então, vendo dessa forma, nós vemos que Deus ele não é injusto e ele não é cruel. Deus ama a todas as pessoas, mas ele tem motivos para agir e nem sempre convém dele nos explicar. Quando ele quer, ele nos diz qual é o plano dele. Quando ele não quer, ele mantém tudo em sigilo e nós vamos compreender no momento em que ele desejar. Então, gente, para nós fazermos aqui a nossa reflexão final, todos os livros aqui, eles já foram aqui mencionados. Nós vimos, para nós concluirmos, que Deus, ele tem domínio e autoridade sobre a vida de todo o ser humano, sobre a vida dos servos e filhos e sobre a vida daqueles que o rejeitam e não querem saber dele. Deus tem domínio até mesmo sobre a vida daqueles que não creem que Deus existe. Até desses, Deus tem o domínio, como o caso do faraó do Egito. Logo quando Moisés voltou para o Egito e foi falar com o faraó, que o Deus dos hebreus apareceu a ele e mandou que o seu povo saísse do Egito para ele prestar culto. O faraó não acreditou. Que Deus é esse sem rosto? Um Deus que ninguém vê? Um Deus de escravos? Muitas pessoas não creem que Deus existe. Acreditam que ele é uma lenda urbana, um folclore inventado pelos seres humanos. Mas até dessas pessoas que duvidam da existência de Deus, Deus tem total domínio, controle e autoridade sobre a vida delas. Então, para você que logo no começo dessa explanação desses textos, talvez tenha ficado com muitos questionamentos a respeito do comportamento de Deus para com o ser humano, Deus tem misericórdia de quem quer, endurece com quem ele quer, alguns ele faz vaso para a honra, outros ele faz vaso para a desonra. Por que isso? Se você ficou com um sentimento talvez de injustiça da parte de Deus, eu te falo uma coisa e te dou um conselho. O que eu tenho a te falar, Deus é a própria justiça. É impossível Deus cometer injustiça com alguém. E um conselho que eu quero te dar, peça a Deus que Ele traga ao seu interior entendimento, compreensão sobre a palavra dele. Quem melhor do que o autor vai poder explicar aquilo que está escrito? Quem melhor do que o cozinheiro, o criador da receita, que vai poder desenvolver aquela receita, aquele prato, ou até mesmo explicar a sua receita? Então, ninguém melhor do que o próprio Deus para te trazer esclarecimento. Através do Espírito Santo de Deus, ele vai tirar todas as suas dúvidas. E eu aproveito, por último, para te fazer um convite muito especial para a sua vida, hoje, semana que vem, final desse ano e até que Deus te chame ou até que o Senhor Jesus volte. O que você está esperando para entregar a sua vida, o controle, o domínio, as rédeas, a chave da sua vida nas mãos de Deus? O que você está esperando? O que mais precisa dar errado? Que sofrimento mais você precisa passar? O que mais precisa ser perdido? Quanto tempo mais você quer desperdiçar até que você faça isso? Então eu te faço esse convite para que você nesse momento entregue a sua vida ao cuidado, à manutenção de Deus. Ele não obriga ninguém a aceitá-lo. Deus quer pessoas que o amem por livre e espontânea vontade, a partir do momento em que nós recebemos a iluminação da palavra de Deus. Então, fica para você esse convite. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro.
Então, se você quer, a partir de agora, ter uma vida nova, diferente da vida que você tem levado, se você quer coisas melhores, entregue agora o controle da sua vida nas mãos de Deus. Como fazer isso? É muito simples. Creia no seu coração, verdadeiramente, com sinceridade, que Jesus é o Filho de Deus, que o Senhor trouxe a esse mundo e morreu para que você pudesse viver. E ressuscitou, ou seja, voltou a viver, venceu a morte para nos dar comunhão novamente com Deus, para abrir o caminho para que nós também vencêssemos a morte e vivêssemos a eternidade ao lado de Deus. Se você crê nisso no seu coração e confessa com a sua boca, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e me salvou, e agora eu tenho paz com Deus. Agora eu tenho livre acesso ao Pai. Se você crê nisso e confessa com a sua boca, então Deus hoje mesmo faz de você o seu filho por adoção. E a partir de hoje você vai viver uma vida completamente nova, você vai receber o Espírito Santo de Deus e ele vai trabalhar em você, no seu caráter, nos seus valores, na sua ética, no seu princípio, na sua maneira de pensar e, consequentemente, porque é uma consequência, você vai também ver o Espírito agindo na sua maneira de se portar e nas suas ações. Então, entregue a sua vida nas mãos de Deus, porque o tempo que o Senhor Jesus voltará dessa vez para buscar a sua igreja, buscar os cristãos e operar justiça no mundo. Esse tempo, ele está cada vez mais próximo de nós. Então, está nas suas mãos você ter essa oportunidade que é temporária. Chegará um momento em que isso não será mais possível. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas consigam compreender que em tudo Deus é justo e peça a Deus sabedoria sobre a palavra dele. Que Deus te abençoe e, se ele permitir, até os próximos vídeos.